Saudosos irmãos, é com alegria que eu volto a estar aqui com vocês para compartilhar uma palavra de Deus e termos comunhão espiritual. Todas as quartas-feiras à noite, os irmãos têm compartilhado um reforço, um ruminar das mensagens de sexta-feira à noite que diz respeito ao alimento diário. Então nós estamos reforçando essas mensagens nessas quartas-feiras. E hoje nós chegamos a um novo assunto que é embaixadores e cooperadores. Embaixadores de Cristo e cooperadores de Deus. Esse é o quinto e o sexto aspecto de uma pessoa que vive no Espírito, que vive no Santo do Santo, que vive na boa terra de Canaã. Nós já vimos 4 aspectos anteriores, que é o cativo e a carta de Cristo. Vimos também o espelho no capítulo 3 e no capítulo 4, vasos como uma máquina fotográfica. Agora chegamos ao capítulo 5, versículo 20, que fala sobre embaixadores, e no capítulo 6, versículo 1, que fala sobre cooperadores. Então eu queria ler esse versículo junto com vocês aí na sua casa. Por favor, abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aqui tem a expressão embaixadores em nome de Cristo. E no capítulo 6, versículo 1 fala: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, primeiro eu vou falar sobre embaixadores, depois eu vou falar sobre cooperadores. Então, o que é um cooperador? O cooperador, ele é um representante da mais alta autoridade. E os embaixadores de Cristo são representantes da mais alta autoridade desse universo. O embaixador, ele é um representante de Cristo para cumprir a vontade de Deus em favor do reino de Deus. O embaixador, ele não tem um plano próprio, ele não tem uma administração, uma economia própria, mas ele é apenas um representante para cumprir o plano de Deus em favor do seu reino. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E essa autoridade é o Senhor Jesus Cristo. A maior autoridade em todo o universo é o próprio Deus. Mas Deus designou seu Filho Jesus Cristo e lhe deu toda a autoridade. Em Mateus capítulo 28, no versículo 18, o Senhor Jesus falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Assim, o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E eu queria ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 6, um versículo muito precioso. Capítulo 6, versículo 15, que confirma. 1 Timóteo 6, 15, que diz o seguinte. Vou ler o 14 também. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em outras épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é o único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós somos os seus representantes. Nós somos os seus embaixadores. Fomos comissionados, fomos designados e recebemos autoridade para sermos embaixadores. Eu e você, irmãos e irmãs, jovens, todos nós, onde quer que nós estejamos, devemos ter a clareza que nós estamos ali representando a mais alta autoridade, o reino de Deus, o reino dos céus. Nós somos representantes de Deus. E esses embaixadores, eles são aqueles
que dependem da vida de Deus. Vamos voltar para 2 Coríntios, no capítulo 5, nos diz o seguinte: Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Versículo 4, Paulo fala: na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querer ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, dentro do contexto do versículo 20, todo o capítulo 5 no caso, Paulo começa primeiro falando que o nosso velho homem está se desgastando, mas o nosso novo homem está se renovando. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 5, ele fala que o nosso corpo é um tabernáculo terrestre e temporal. E se esse tabernáculo se desfizer, quer dizer, se nós morrermos fisicamente, se esse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício da parte de Deus eterno nos céus. Então ele compara o nosso corpo a um tabernáculo e o nosso espírito como uma habitação eterna. Mas no versículo 4, ele começa a falar que o nosso corpo não é só um tabernáculo temporal, mas ele fala também que é uma veste. Então, se nosso corpo se desfiz, ser revestido, aqui no versículo 4, mas revestidos, não queremos ser despidos, mas revestidos. Versículo 3, todavia, se formos encontrados vestidos e não nus. Então, esse corpo terreno é uma veste. Recentemente, a irmã Paulinha, ela partiu para estar com o Senhor. E ela se despiu desse corpo físico. Mas ela está cheia de vida, da vida de Deus. Ela tem um edifício na presença de Deus. E agora, ela estava ausente do Senhor, agora ela está presente com o Senhor. E aqui tem a expressão: o nosso alvo não é ser despido, não é morrer fisicamente, mas é que a vida eterna de Deus possa vivificar todo o nosso ser. O mortal seja absorvido pela vida de Deus. Então, o embaixador, ele não depende de si mesmo, mas ele depende da vida de Deus. Um dia nós cremos no Evangelho e a vida eterna entrou dentro de nós. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Então, eu e você, no dia que nós nascemos de novo, ganhamos a vida eterna. Tudo em nós mesmos é mortal. O nosso poder, a nossa capacidade, o nosso corpo é mortal. Mas essa vida é poderosa. Essa vida é eterna. Por isso o embaixador, ele não confia em si mesmo, mas ele confia no poder da vida. Nós estamos aqui confiados no poder da vida de Deus. Então isso é uma qualificação de um embaixador. Quando ele serve a Deus, quando ele representa a Deus em favor dos seus interesses, ele não confia na sua sabedoria, no seu poder, no seu braço, na sua inteligência, mas ele confia no poder da vida eterna de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas também, no versículo 9 do capítulo 5, o embaixador, ele tem um desejo de agradar a Deus. O versículo 9 do capítulo 5 diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. O nosso desejo é agradar o Senhor Jesus. Nesse momento mesmo, nós temos que fazer uma oração dizendo para o Senhor que o nosso desejo nessa terra, durante a nossa vida, é agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, irmãos, tem que ter um momento da nossa existência que nós devemos fazer solenemente, tomar uma posição solene de agradar para toda a nossa vida o nosso amado Senhor Jesus. Nós temos o desejo de lhe ser agradável.
E como ser agradável ao Senhor? Só existe uma maneira: tomando Cristo, exaltando Cristo e dando dignidade a Cristo. O Senhor Jesus é a única coisa que agrada o coração de Deus. No Monte da Transfiguração, o Pai falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O prazer de Deus está no seu Filho. Por isso, para nós agradarmos a Deus, não podemos fazê-lo sem Cristo. Não é a nossa sabedoria, nossa obra, nosso conhecimento, nossa religião que vai agradar a Deus, mas é estarmos em Cristo, porque Cristo é o Filho amado que agrada a Deus. Em Provérbios capítulo 8, versículo 30, ali fala que o Filho, a sabedoria de Deus, era as delícias de Deus. Então, o que é que agrada a Deus? É Cristo. Nem eu, nem você, nem o que fazemos, nem o que somos agrada a Deus, mas Cristo é o Filho amado que agrada a Deus. E como é que fica a nossa situação? Já que nós desejamos ardentemente agradar ao Senhor, precisamos estar em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós agradamos a Deus. Ó Senhor Jesus. E também o versículo 20 nos mostra que o embaixador, ele tem uma comissão. Ele não conhece ninguém segundo a carne. Versículo 14 do capítulo 5 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Um embaixador é alguém constrangido com o amor de Cristo. Porque nós servimos a Deus? Porque nós o amamos. Porque nós somos constrangidos pelo amor do Senhor Jesus. O amor faz com que o nosso serviço não seja um sacrifício, não seja um peso, não seja um fardo, mas nós servimos aos irmãos, nós servimos no Evangelho, constrangidos pelo amor do Senhor. Em 1 Coríntios 15, versículo 3, fala que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas aqui fala que Ele morreu por todos. Ele morreu pela nossa pessoa. Ele não só morreu pelo que fizemos, mas Ele morreu pelo que nós somos. Ele morreu para terminar o pecador. Ele morreu para tratar os pecados em 1 Coríntios 15, mas Ele morreu para tratar o pecador. Para quê? Para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, o embaixador, quando ele está servindo a Deus, é no poder da vida, com o desejo de agradar a Deus em Cristo. E número 3, ele está servindo constrangido, levado pelo amor de Deus. Nós servimos os irmãos pelo amor de Deus. Ó Senhor Jesus, e é o Espírito Santo, irmãos, que derrama esse amor em nossos corações. É o Espírito Santo que dispensa esse amor aos nossos corações. E o versículo 16 diz assim, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Louvado seja o Senhor. O embaixador, ele não estabelece ligações naturais, ele não vê Cristo segundo a carne, não vê os irmãos, nem a obra, nem a igreja com olhos naturais, mas ele vê na nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo, irmãos, nós temos que ver no Espírito, na vida de Deus. Quando nós estamos no Espírito, nós vemos tudo da maneira divina. Estamos passando por essa pandemia, estamos passando por este isolamento social e há muitas vozes, há alguns que dizem que esse vírus provém do juízo de Deus, é um sinal dos últimos tempos, de acordo com Lucas, o capítulo de Lucas, essa pandemia.
Outros dizem que é obra maligna, que é o diabo que está trazendo esse vírus, nós precisamos repreender essas coisas. E há os que dizem que é ação humana, que esse vírus foi manipulado em laboratório para uma guerra no planeta. Mas quando nós estamos no Espírito, nós não vemos isso segundo a carne. Nós discernimos no nosso espírito. Não tente, na sua mente, compreender, definir. Quanto mais nós dissemos na mente, mais isso cria contenda, briga. Uns é a favor que foi Deus, outro é a favor que foi o diabo, outro que... né? Mas, irmão, voltemos ao nosso espírito. No homem espiritual, discerne todas as coisas, mas ele não é por ninguém discernido. Se você falar assim, mas eu não estou discernindo. Quando você orar, no seu íntimo, você vai discernir essas questões. Então, não vamos conhecer os homens segundo a carne, não vamos conhecer a obra de Deus segundo a carne, nem nada ao nosso derredor segundo a carne. O embaixador, ele vive no Santo dos Santos. 1 Coríntios enfatiza o deserto e o Egito. 1 Coríntios 5 fala da Páscoa no Egito. Mas no capítulo 10 de 1 Coríntios fala da peregrinação no deserto. Mas 1 Coríntios não fala da boa terra de Canaã. Fala do átrio, que é o Egito, no capítulo 5. Fala do santo lugar, que é o deserto, no capítulo 10. Mas não fala do santo dos santos em 1 Coríntios. Pelo contrário, os irmãos lá eram carnais, se você ler o capítulo 3. Os irmãos lá eram almáticos, se você ler o capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas não fala que eles eram espirituais. Mas quando você chega em 2 Coríntios, você acha o santo dos santos, você acha pessoas vivendo no Espírito, pessoas mescladas no Espírito, você acha ministros da nova aliança. Então, quando nós vivemos no Espírito, nós não reconhecemos as pessoas, não conhecemos as pessoas segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a função primordial do embaixador é reconciliar o homem com Deus. O versículo 20 do capítulo 5 de 2 Coríntios nos diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o que o embaixador faz? Ele representa Cristo em favor do reino de Deus para cumprir a vontade de Deus. E essa representação envolve reconciliar o homem com Deus. O embaixador, ele vive no Santo do Santo, ele vive no Espírito, então ele tem o poder e a condição e o encargo de trazer as pessoas para dentro do Espírito. E primordialmente, no versículo 20, trazer os crentes, os santos, para o Espírito. Qual é o seu serviço como embaixador? É reconciliar os irmãos com Deus. É trazer os irmãos à presença de Deus. Isso na reunião e isso também fora da reunião. Quando estamos na reunião, quando termina a reunião, nós ministramos Cristo, Jesus é o Senhor, amém, irmãos. Mas no nosso cotidiano, quando encontramos os irmãos, ou ligamos para os irmãos, ou falamos com os irmãos, nós exprimimos críticas, falamos de coisas terrenas, coisas materiais, falamos amarguras, queixas. Então, nessa hora, irmão, nós não estamos reconciliando os irmãos com Deus. Não estamos sendo embaixadores de Cristo. Mas se nós vivemos no Santo do Santo, nosso desejo espontâneo é trazer todos os irmãos à presença de Deus, à comunhão com Deus, à unidade com o Senhor. Por isso, principalmente no nosso viver diário, vamos ministrar Cristo, vamos reconciliar os irmãos com Deus, vamos falar palavras que tragam os irmãos à presença de Deus. Nossa família, às vezes, para os irmãos, nós somos educados e não ousamos falar qualquer coisa, nem de qualquer maneira, mas
para a nossa família parece que falamos qualquer coisa, fazemos qualquer tipo de comentário, mas temos que ter a luz, irmãos. As primeiras pessoas que precisamos reconciliar com Deus é a nossa família. Muito mais agora que estamos convivendo mais com os nossos familiares. Vamos reconciliar todos os homens com Deus. Senhor Jesus. Então aqui no versículo 20 fala que os embaixadores, eles rogam aos irmãos. Ele não está pedindo para fazer uma coisa que ele mesmo não está fazendo. Nós só podemos levar as pessoas para onde nós estamos. Se estamos reconciliados, temos o poder e a autoridade para levar outros à presença de Deus. Mas se vivemos na alma, se vivemos na carne, no átrio, no santo lugar, nós não teremos a autoridade de embaixador, a comissão de embaixador, para fazer o serviço mais elevado, que é reconciliar os irmãos com Deus. No versículo 18 do capítulo 5, fala da primeira reconciliação. E essa reconciliação, 18 e 19, é reconciliar o pecador a Deus. Mas aqui no versículo 20, não está falando de reconciliar o pecador a Deus, mas reconciliar os crentes a Deus. Ou seja, aqueles que já foram reconciliados com Deus. Cada dia, irmãos, eu e você, precisamos nos reconciliar com Deus. Cada manhã é uma oportunidade para nós nos reconciliarmos com Deus. Por que te demoras? Eis o dia da oportunidade. Vamos voltar o nosso coração para Deus. Vamos voltar ao nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre os cooperadores. Evidentemente, são sinônimos, né? O livro de 2 Coríntios, ele é um livro que fala sobre o ministério e fala sobre os ministros da nova aliança. Fala sobre o ministério da nova aliança e dos ministros da nova aliança. São esses ministros que levam a cabo o ministério. O ministério não é uma pessoa, tá? O ministério é um encargo, é um serviço. A palavra ministério na Bíblia significa serviço, tá? E qual é o serviço? É reconciliar o homem com Deus. Qual é o serviço? É espalhar o bom perfume de Cristo. E qual é o serviço? É inscrever com o Espírito no coração das pessoas, tá? Esse é o serviço real, irmãos. Ah, não, o serviço da recepção, o serviço é do som, o serviço da... Sim, amém. Mas o serviço real é vocês, enquanto você está tocando, enquanto você está na recepção, no som, está exalando a fragrância de Cristo, está inscrevendo Cristo no coração dos irmãos, está reconciliando os irmãos com Deus, está refletindo a glória do Senhor. Esse é o serviço desse único ministério. Tá? E quem leva a cabo o ministério? São os ministros da nova aliança. Nunca vamos confundir ministro com ministério. O ministério é um encargo. E o ministro é aquele que leva a cabo o ministério, o encargo de dispensar Deus para dentro das pessoas, a fim de produzir a igreja, que é o corpo de Cristo, que é o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. E aqui nesse livro, esse ministro da nova aliança, ele tem outros nomes também, mas é a mesma pessoa. Os ministros da nova aliança são os embaixadores, os ministros da nova aliança são os cooperadores, os ministros da nova aliança são cartas vivas, né? Tudo isso está em aposição. Então chegamos ao capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 1, que diz o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Esse versículo fala de cooperadores. E o versículo começa com e nós. Então isso mostra que está ligando o ministério da reconciliação, né,
que os cooperadores realizam esse mesmo trabalho de reconciliar o homem com Deus. E eles nos exortam para que nós não recebamos em vão a graça de Deus. Que essa palavra não seja em vão para nós, que não recebamos em vão a graça de Deus. Então, o que é um cooperador? O cooperador é um ajudante, é um que serve junto com Deus. Muitas pessoas gostam de servir a Deus. Falam, eu quero fazer algo para Deus. Mas muitas pessoas não gostam de fazer uma coisa com Deus. Né? Por exemplo, uma esposa dentro de casa, ela pode, na cozinha, fazendo uma refeição, ela pode dizer, eu estou fazendo um almoço para o meu marido, para a minha família. A maioria fazem isso, né? Mas, se nós dessemos a sugestão do marido fazer o almoço junto com ela, talvez a maioria das mulheres, das esposas falem, não, eu não quero ele na cozinha, né? Eu vou fazer um almoço para ele, mas não quero fazer almoço com ele, né? Então, existem muitas coisas, irmãos, né, que os maridos também, às vezes, lavar um carro, cortar uma grama, né? Queremos fazer para a esposa, mas nós não queremos que a esposa tenha parte. E muitas vezes nós somos assim, queremos servir a Deus, mas não queremos servir a Deus com Deus. Então, o que é um cooperador? É alguém que serve com Deus. Não só serve a Deus, mas ele serve a Deus com o próprio Deus no seu interior. E o cooperador, ele não é a pessoa principal, ele é o ajudante. É como um avião que tem o piloto, né? E tem o copiloto. O copiloto é o cooperador. Mas quem é o líder, quem é o cabeça, quem é a pessoa que faz é o piloto. Irmãos, quando nós queremos fazer de nós mesmos, tomar a frente e isso e aquilo, nós não estamos sendo cooperadores de Deus. Pelo contrário, muitas vezes nós queremos que Deus coopere com os nossos interesses, coopere com a nossa obra. Muitas vezes nós não somos usados por Deus, mas nós usamos Deus para a nossa obra. Isso é terrível, isso é feio, mas nós precisamos ser cooperadores de Deus. Ele é o cabeça, dele é a obra, dele é o serviço, é ele quem faz, nós só cooperamos, nós trabalhamos juntos com eles. Irmãos e irmãs, quem é a fonte do teu serviço? Quem é a origem do teu trabalho? Quem é o iniciador do seu trabalho, do nosso serviço a Deus? O Senhor Jesus é o princípio, Ele é o primeiro, Ele é o alfa, Ele é a origem, Ele tem que iniciar o nosso serviço. O Senhor Jesus é um modelo, irmãos. O Senhor Jesus é um modelo. Quando Ele veio a essa terra, Ele não era o cabeça, Ele era o cooperador do Pai. Ele era o cooperador do Pai. Eu queria ler alguns versículos com você em Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Diz o seguinte, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. O Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Eu só posso fazer o que o Pai fizer. Porque tudo que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Esse é um cooperador. Jesus é o cooperador do Pai. Se o Pai faz, Ele faz. Se o Pai não faz, Ele não faz. Se o Pai trabalha, como está escrito na Bíblia, meu Pai trabalha até agora. Por isso também eu trabalho. Por que Jesus trabalhava? Porque o Pai estava trabalhando. Quando o Pai parava, Jesus também parava. Quando o Pai ia para a direita, o Senhor Jesus. Assim somos nós, irmãos. Às vezes, Deus está avançando e nós estamos parados. E às vezes Deus para e nós estamos avançando. Isso não é um cooperador. Nós somos ajudadores. Nós não somos o pedreiro, nós somos o ajudante. Nós não somos o piloto, nós somos o copiloto.
nós somos cooperadores de Deus. Capítulo 8 de João, capítulo 8, versículo 29. Versículo 29 diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Jesus não estava só, ele estava com o Pai, o Pai estava com ele, e Jesus era o cooperador. E esse que é o verdadeiro cooperador está dentro de você, está dentro de mim, para que nós também sejamos cooperadores, não iniciadores. Irmãos, eu quero falar com você, Jesus não veio à terra fazer nada. Jesus não veio fazer nada. Jesus veio cumprir as Escrituras. Se você ler cuidadosamente o Novo Testamento, os Evangelhos em especial, você vai ver que ele não fazia, Jesus não trouxe nenhuma novidade. Jesus não trouxe inovação nenhuma. Ele apenas estava cumprindo o que estava escrito. Quantas vezes aparece na Bíblia? Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Você sabe por que ele nasceu em Belém? Para que se cumprir a Escritura. Você sabe por que ele nasceu de uma virgem? Para se cumprir a Escritura. Você sabe por que o nome dele era Jesus? Para se cumprir a Escritura. Você sabe por que ele chamou Pedro, Tiago, João e André na Galileia? Para se cumprir a Escritura. Você sabe por que ele morreu na cruz? Para se cumprir a Escritura. Você sabe por que ele fez tantos milagres? Porque Isaías fala, o Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu, para proclamar libertação, cativos, dar vista aos cegos. Tudo, irmãos, já estava escrito. Porque Cristo ressuscitou? Não foi uma novidade. Ele não fez isso, mas ele cumpriu isso. Porque no Velho Testamento, nos Salmos, já tinha falado que ele haveria de ressuscitar. E nós, irmãos, nós não temos direito de inovar ou inventar. Nós também devemos ter uma vida que cumpre a palavra de Deus, que cumpre a vontade de Deus. Porque nós somos cooperadores. Não vamos confiar em nós mesmos, na nossa sabedoria, na nossa força. Não, irmãos. Vamos confiar no poder da vida de Deus. O embaixador não tem autonomia de representar sua nação em outro país do jeito que ele quer. Ele é representante do presidente. O presidente tem a economia, tem o plano, tem a maneira, e o embaixador simplesmente ele leva a cabo os interesses da sua nação. Nós, como embaixadores, estamos aqui para levar a cabo os interesses de Deus. E também como cooperadores. Não estamos aqui para trabalhar sozinhos, tomando a iniciativa, mas para cooperar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus já determinou, nós cooperamos com Ele, nós servimos com Ele. Quando Deus avança, nós avançamos. Quando Deus para, nós paramos. Se Deus está trabalhando, nós trabalhamos. Se Deus está descansando, nós também descansamos. Nós devemos ser cooperadores de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra fique gravada no nosso coração, possamos ter uma oração diante do Senhor, para que vivamos no Santo do Santo, na presença de Deus. Por outro lado, irmãos, ser embaixador, ser cooperador, ser um ministro, não é uma obra que nós podemos fazer, mas é um resultado de vivermos na presença de Deus, de vivermos no Espírito, no Santo do Santo. Se vivermos no Espírito, espontaneamente nos tornaremos o embaixador representando Cristo para o plano de Deus, para trazer o reino de Deus nessa terra. Se vivermos no Santo do Santo, na presença de Deus, nos tornaremos cooperadores. Não ousaremos iniciar nada, começar nada, nem fazer nada por nós mesmos, não confiar na nossa carne, na nossa sabedoria, no nosso empenho, na nossa religiosidade, mas nos voltaremos ao Senhor, nos uniremos ao Senhor para cooperar com Ele, porque Deus precisa de nós, Deus não quer fazer nada sozinho. Eu queria ler um versículo que eu desfruto muito
em Atos capítulo 19, versículo 11, que diz o seguinte, Atos 19, 11. Leia na sua Bíblia. É bom a gente colocar os olhos na Bíblia, sabe, irmãos? Eu sei que vocês estão lendo aí, mas é bom você marcar na sua Bíblia. Diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu vou ler de maneira invertida para vocês. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Não dá um impacto melhor, irmãos? Quem fazia era Paulo? Não. Quem fazia era Deus. A Bíblia está dizendo categoricamente, Deus fazia milagres extraordinários. Quem faz as coisas não somos nós. Quem faz as coisas é Deus. Hoje uma irmã mandou um versículo para mim maravilhoso, de Isaías 26, que diz, Senhor, concede-nos a paz, porque as nossas obras tu as fazes por nós. E aqui fala que Deus fazia. Mas Deus não fazia sozinho. Deus precisa de um cooperador. E aqui fala que pelas mãos de Paulo. Paulo era esse cooperador que cooperava com Deus para fazer os milagres extraordinários. Mas Paulo não era a fonte. Paulo não era o iniciador. Paulo não era a origem. Paulo era um canal. Que tudo que nós fizermos, irmãos, nós possamos depender de Deus. Hoje, nós temos falado muito sobre inovar, mas nós devemos ter bastante cuidado para que a fonte de tudo, a origem de tudo, seja o Senhor, sejamos dependentes do Senhor, confiando tão somente no poder da sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe sua família, abençoe sua casa. Eu quero fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua pessoa amada, modelo tão precioso que tu és. E o Senhor agora é o Espírito que dá vida, que entrou dentro de nós. Senhor, nos leva a viver no Santo do Santo, na tua presença, no Espírito, para que possamos te representar nessa terra, na nossa cidade, na nossa casa, no nosso trabalho. Também, Senhor, ajuda-nos a ser seus cooperadores, vivendo do Espírito, cooperando para que tu possa fazer coisas extraordinárias por nosso intermédio. Abençoe cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Abençoe cada lar que essa palavra está chegando nesse momento. Abençoe todos os irmãos e irmãs. Reconcilia-nos diariamente contigo. Salva-nos de viver longe de ti. Volta o nosso coração a ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Queremos encorajar que você possa se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito. Deixa um like também e compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus chegue a várias pessoas e tenhamos um exército de embaixadores, um exército de cooperadores para levar a cabo o plano de Deus nessa terra e fazer com que os reinos desse mundo se tornem do Senhor e do seu Cristo. Jesus é o Senhor. Amém.